essa transferência perversa de renda, que é o país. A China do Mao Tse Tung estava miserável, passando fome. E a gente chegou numa situação, Paulo, que hoje o Brasil tem uma alíquota de imposto semelhante à de países da OCDE, mas com uma qualidade de serviços públicos de países subdesenvolvidos. E um dos fatores que você estava comentando era justamente esse. Poxa, o Brasil, a gente atuou no sentido de reduzir os impostos para atrair mais fluxo de investimentos privados. E aí, olhando para isso, o que o Brasil precisa fazer para endereçar esse sentido de eficiência dos gastos públicos, né? Porque não adianta nada se gastar bastante, mas você está gastando de maneira ineficiente. O que a gente precisa fazer para trazer eficiência para esse gasto público, né? Investir de maneira eficiente. Sim, perfeito. Esse ponto é perfeito também e é um quadro de avaliação das políticas públicas. Nós atacamos os principais focos de desajustes porque tinha um abismo fiscal ameaçando o Brasil, que era o descontrole completo sobre a Previdência. Logo depois tinha também essa transferência perversa de renda, que é o pagamento de juros sobre a dívida. E que todo mundo dizia, isso não há o que fazer, porque o Banco Central é independente, ele bota o juro onde ele quiser, e a dívida é um dado do passado, então não há o que fazer. Falso. Não há o que fazer nesse ano. Esse ano, o estoque de dívida chegou para mim, o juro é o que o Banco Central fizer, porque ele está combatendo a inflação, realmente eu não tenho impacto sobre esse ano. Mas, se eu fizer como fazem as empresas, por exemplo, vamos desinvestir. Vende 2 terrenos, vende isso, vende aquilo, reduz sua dívida. Então foi exatamente o que nós fizemos. Eu falei que nós íamos fazer e nós fizemos. Então a dívida PIB, os economistas começaram a prever que ela ia para 100% do PIB, 100% do PIB. Bom, quando o Covid chegou, ela era 76,5%. Quando o governo acabou, ela era 71,8%. Quer dizer, nós mostramos que há muito o que fazer, em vez de ficar simplesmente alimentando as transferências perversas de renda. Porque se você derruba a dívida PIB, derruba a dívida PIB, você libera 100, 200, 300 bilhões de reais para as políticas sociais, para desigualdades, para atenuar as desigualdades, para programas de educação. Então, isso é muito importante. Quer dizer, você vê, nós conseguimos dar perdão, e agora o governo está dando também perdão para a dívida de estudantes. Isso me irritava profundamente lá nos Estados Unidos, quando houve a crise lá, eles fizeram um bail-in out, quer dizer, salvaram operações de real estate, salvaram operações financeiras, salvaram uma porção de instituições que tinham poder de pressão e lobby sobre Washington, esqueceram dos estudantes. Os estudantes tinham uma dívida de 2,5 trilhões de dólares. Quer dizer, como é que um jovem que está começando a vida, devendo dinheiro, não consegue emprego no meio da recessão, como é que ele vai conseguir pagar aquilo? Você está destruindo o jovem. Eu sempre fui a favor de voucher. Você dá o dinheiro e deixa ele estudar. Ele é frágil, ele é vulnerável, dá o dinheiro e deixa ele estudar. O empréstimo é para a classe média, média alta, que pode pagar. O mais frágil não pode ser empréstimo, tem que ser dar o dinheiro e deixa ele estudar. Então isso me incomodava. Quando nós tivemos a oportunidade, nós fizemos. Então nós conseguimos triplicar programas sociais, nós conseguimos dar perdão para a dívida, conseguimos fazer uma opção de coisa, além de fazer o Covid, pagar o Covid, e mesmo assim a dívida PIB caiu, porque nós pegamos uma série de ativos mal geridos, deficitários, esquecidos, abandonados, e simplesmente desinvestimos. Perfeito. Então isso é importante, tem que ser feito. Perfeito. Pô, uma coisa que eu também anotei aqui, que você comentou comigo, que é como o Brasil se encaixa bem hoje, né, no cenário que você colocou aqui, em 3 fatores, inclusive. Pô, na demografia o Brasil vai se beneficiar. Tecnologia já está chegando, inclusive, no campo para aumentar ainda mais a nossa produtividade. E da geopolítica, que muitos falam, poxa, vai ser perverso para o Brasil, inclusive, como a gente está bem posicionado aqui, pode ser que a gente tenha um impacto positivo. E aí meu ponto é, como que a visão de acordos comerciais beneficiam ainda mais o Brasil? Porque durante o seu mandato como ministro, se a gente for recordar, foi um período em que o Brasil atuou bastante na construção 15, de várias relações comerciais. Sim. Então, como isso pode impulsionar ainda mais, né,
o crescimento do país, porque existe uma linha, uma visão de que é protecionista, né? E que sentido que o Brasil se fechar seria bom para o país? Existe essa discussão, ela é muito antiga em economia. Você tinha 200, 300 anos atrás, você tinha os mercantilistas, que achavam que você tinha que exportar bastante e não importar nada para acumular saldos comerciais, que isso era bom para gerar emprego, etc, etc. Aí você teve os economistas clássicos, como Ricardo, depois vieram os outros, os novos clássicos, Macho, etc., dizendo, não, o ganho do comércio é justamente isso. Quando você exporta, você gera renda. Você mandou a soja lá para fora, vem os recursos. Com os recursos, aí sim, o ganho do comércio é a importação. É o que você precisa e está trazendo. Aliás, o melhor exemplo disso é você pensar em você. Você fez esse relógio que você está usando? Não. Você fez essa camisa? Não. Você fez essa caneta? Não. A aguinha que você está tomando aí? Não. Ou seja, você importou tudo, né? E você exportou um serviço. Esse serviço de comunicação, de prestar ao público educação financeira, educação econômica. Então você vê que beleza, que organismo. Esse é que é a grande percepção. A economia de mercado, na verdade, chamada inadequadamente de capitalismo, a economia de mercado, ela é uma extraordinária engrenagem de cooperação econômica e de cooperação social. Se você pegar os escritos cuneiformes dos sumérios, a primeira civilização da Mesopotâmia, se você pegar o Dario, na verdade, primeiro foi Ciro o Grande, depois Cambises, depois Dario I, que também era chamado de o Grande. Se você pegar todos os escritos deles, tem mercado lá. Tem pagamento de cevada, tem pagamento disso, quer dizer, o rei coletava. É claro que eles tinham escravos para fazer uma opção de coisa, mas na verdade já tinha também as importações de produtos que eles faziam. Traziam coisas de tribos do Egito, trocavam coisas com tribos fenícias, quer dizer, sempre houve o comércio. E o que nós estamos assistindo é que o mecanismo de inclusão social mais efetivo que a humanidade já descobriu até hoje foram as economias de mercado. Elas foram engolfando partes cada vez maiores, até que agora, recentemente, engolfaram o mundo inteiro. A globalização. A primeira globalização foi no Mediterrâneo, a segunda foi quando descobriram o caminho para as Índias e descobriram as Américas. Aí começou uma globalização de especiarias, pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro. E finalmente a grande globalização agora, que foi essa que engoliu o mundo inteiro. Então, são mecanismos de cooperação social. Isso foi transformado, isso foi demonizado, como isso é uma exploração. Isso não é uma exploração. A China do Mao Tse Tung estava miserável, passando fome. Quando ele mergulhou nos mercados globais, todo mundo melhorou. Os chineses foram explorados porque eles tinham salário baixo? Não, eles foram incorporados porque eles eram competitivos. Justamente como eles eram desfavorecidos, a economia de mercado falou, olha, vocês podem ganhar mais. Vocês valem mais do que vocês pensam. 700 milhões de chineses que comiam arroz no interior saíram, foram para a zona da costa, a parte sul, que são as zonas de exportação, e enriqueceram. Então, essa falácia de que para um ganhar o outro tem que perder, isso é um erro brutal. E a mesma coisa no comércio. O comércio tem 300 anos que essa discussão existe. Não, quem ganha, quem exporta. Não, é o contrário. Imagina que você exporta. Ou seja, você der essas aulas suas, entrevistas, tudo, e não importa nada. Você tem um grande superávit. Você fica sem relógio, sem comida, sem roupa, sem nada, e você que é o esperto. Você exportou bastante e não importou nada. Entendeu? Tô rico. Tá rico. Entendeu? Então, é claro que há uma preocupação, de um lado, com o desemprego. Será que essa indústria vai entrar e quebrar a minha? É claro que há também o lobby local dos industriais, falando, não deixa entrar que eles vão me pegar. Mas, às vezes, é muito melhor você ter o comércio livre e sem esses impostos que destroem sua competitividade, do que você, ao contrário, você bota uma porção de barreiras ao comércio e enche de impostos. Então, ele não consegue trazer a matéria-prima que ele precisa, ele não consegue importar bens de capital que iam aumentar a produtividade
do processo produtivo, porque você quer fazer uma fábrica, mas se vier uma fábrica com equipamentos alemães que não são produzidos aqui ainda no Brasil e que podem ajudar você a ter uma fábrica muito mais eficiente, você gostaria de importar aquilo. Então, essa liberdade de trazer coisas que você precisa, ela é muito valiosa, entendeu? Ela é muito valiosa. Só o empresário é que sabe o que ele precisa, o que ele não precisa. Então, é claro que as nações são, em geral, protecionistas, mas essa é uma luta que os economistas têm há séculos, explicando, e é natural, e o interessante é o seguinte: quanto mais os países mergulham nos mercados globais, mais rapidamente eles florescem. Não há muito episódio de quem venceu sem ter florescido no mercado internacional. Os ingleses subiram quando brilharam nos mercados internacionais. A China agora subiu, porque antes diziam, mas a Inglaterra era pequenininha e era um império. Eles iam explorar as colônias todas, era uma população pequena, então tirava dinheiro do mundo inteiro e trazia para a Inglaterra. Bom, e a China? A China é 1,5 milhão de pessoas e eles também entraram, investiram no mundo inteiro, estão comercializando com o mundo inteiro. Então, o comércio é uma máquina extraordinária de criação de riqueza. Você pode, às vezes, num setor ou no outro, querer proteger porque tem segurança nacional, mas tem governos que dizem que segurança nacional é tudo. Entendeu? Tudo é segurança nacional. E você acaba ficando para trás. Por exemplo, o Brasil ficou muito para trás em informática, porque considerava que tinha que ter uma reserva de mercado para proteger a produção nacional. O Brasil ficou para trás. Todo mundo avançou em informática e o Brasil ficou para trás. Entendeu? Então, é um assunto delicado. Pode haver um caso ou outro que seja exceção, que são os casos técnicos de indústria nascente, etc. Mas é um caso ou outro, não é o caso geral. Perfeito. Bom,